para o momento que a gente está vivendo. Eu sou Francine Pova, junto com a Renata Livramento, que está aqui hoje. Nós lideramos a Regional Minas Gerais do Capitalismo Consciente e queria dar as boas-vindas a todos vocês. E eu vou começar, gente, só explicando como é que vai ser a dinâmica desse talk consciente, pedindo para todos ficarem com o áudio fechado, se desejarem as câmeras abertas, para a gente ver aí as carinhas uns dos outros, se possível. E vou começar, então, falando um pouquinho do capitalismo consciente, né, do que é o capitalismo consciente, para quem ainda não conhece, e em seguida, então, a gente vai ter a conversa mesmo com as nossas convidadas. A gente tem hoje 3 convidadas com histórias muito interessantes para nos contar, com projetos muito interessantes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão se identificar bastante. Rê, você, por favor, coloca a gravação, queria avisar para você, já está aqui. Queria avisar que esse evento, esse bate-papo está sendo gravado, tá? E depois a gente vai disponibilizar o vídeo para todos os que estão inscritos, né? Que fizeram a inscrição, ok? Bom, e um detalhe também importante, as perguntas, quem quiser, né, fazer perguntas e tiver perguntas para fazer ao longo desse bate-papo, pode colocar as perguntas no chat, a gente vai ter um momento mais para o final específico para as nossas convidadas responderem as perguntas de vocês. Eu e Renata vamos ficar atentas aí ao chat para a gente depois fazer as perguntas para as nossas convidadas, tá bom? Muito bem. Gente, capitalismo consciente, né? Tem sido um tema, assim, um assunto muito falado, né? Esse ano especialmente, capitalismo de stakeholders, capitalismo consciente, e o que é, de fato, o capitalismo consciente? É um movimento que nasceu nos Estados Unidos, em 2010, aproximadamente, fundado por um professor de marketing indiano radicado nos Estados Unidos, o Raj Sisodia, e pelo John Mackey, que é um presidente, né, um dos fundadores e presidente de uma grande rede varejista de alimentação saudável nos Estados Unidos, que se chama Whole Foods Market. Então, eles lançaram esse movimento em 2010 justamente porque estavam assim, inconformados ou incomodados com a forma como os negócios vinham sendo conduzidos. Era um momento logo depois daquela crise, aquela grave crise econômica nos Estados Unidos, né, de 2008, e eles começaram a identificar que havia um grupo muito interessante de empresas de diferentes tamanhos, de diferentes segmentos, que eram empresas que desfrutavam de uma altíssima reputação no mercado, os clientes amavam essas empresas, os colaboradores adoravam trabalhar nessas empresas, e eram empresas que tinham resultados financeiros também muito bons, se comparados com os resultados das empresas tradicionais. Então, eles começaram a investigar um pouco mais que características tinham essas empresas que as destacavam das outras empresas, e identificaram 4 características comuns a esse grupo de empresas, que depois essas características se constituíram nos 4 pilares do capitalismo consciente, que são, primeiro, um propósito elevado, né? O capitalismo consciente propõe que todas as empresas tenham um propósito elevado, né? Um propósito maior para os seus negócios. O segundo pilar é o de integração de stakeholders. O que significa isso? Gerar valor para todos. Todos são importantes, sejam colaboradores, fornecedores, os acionistas, a comunidade. Então, gerar valor para todos de forma harmônica. O terceiro pilar é o da liderança consciente. É preciso que haja um líder, um grupo de líderes dispostos a fazer uma gestão diferente da tradicional, uma gestão mais humanizada, uma gestão que leve em consideração todas as partes interessadas. E, por último, uma cultura consciente.
que tem ali também algumas características como o amor e o cuidado, a confiança, a transparência. Então, o capitalismo consciente, hoje ele é um movimento que está em diversos países. A base desse movimento é basicamente associar propósito elevado nos negócios com resultado financeiro. E foi isso que me encantou, gente. Quando eu conheci o capitalismo consciente no início do ano passado, eu sempre tive a convicção de que os negócios podem ser uma importante força transformadora da sociedade. A gente pode realizar e impactar positivamente a sociedade por meio de um negócio. Não necessariamente a gente precisa montar uma ONG, abrir, né, uma fundação. É possível você fazer a diferença, transformar a sociedade por meio de um negócio e também ter resultado financeiro, porque o resultado financeiro ele é muito importante, né, para todos os negócios. É o que dá a sustentabilidade para aquele negócio. Então, quando eu fiquei conhecendo, aí falando um pouquinho, né, de como que eu cheguei até o capitalismo consciente, quando eu fiquei conhecendo, né, através do livro, do curso que eu fiz com o Raj Sisodia na Babson College, eu fiquei muito encantada e pensei, puxa, é isso que eu acredito, eu acho que é isso que o nosso mundo precisa. E me aproximei, então, do capitalismo consciente aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, o capitalismo consciente chegou em 2013, com a fundação do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que tem sede em São Paulo. E esse ano está acontecendo um movimento muito forte de expansão do capitalismo consciente no mundo todo e especialmente aqui no Brasil. Inclusive, o Brasil tem liderado essa expansão. O Brasil tem sido um país em que esse movimento tem tido uma repercussão muito interessante. E aí, aqui em Minas Gerais, então, eu e a Renata, que já vai se apresentar para vocês, nós nos tornamos embaixadoras, né, certificadas do capitalismo consciente, dessa abordagem de negócios, e estamos justamente montando, fazendo crescer esse movimento aqui em Minas Gerais, com a filial regional de Minas Gerais. Então, Minas também, a gente tem assim tantos exemplos, tantos projetos interessantes. Eu sei que devem ter pessoas aí, não só de Minas Gerais, né? Já sei que tem pessoas aí de outros estados também, mas além, né, de São Paulo, que é a sede, a gente tem aqui em Minas Gerais muitas atividades que estamos planejando, inclusive para o próximo ano, nesse formato, né? Então, qual que é o nosso papel, né? Qual que é o nosso propósito, né, com esse movimento aqui em Minas Gerais e no Brasil como um todo? É disseminar esses princípios, disseminar esses pilares, é ajudar as empresas, os empresários, os empreendedores, as lideranças a repensar a forma como vem conduzindo os seus negócios. E o capitalismo consciente é muito bacana porque ele é uma abordagem que é possível de ser aplicada em qualquer tipo de empresa. Pequenininha, uma startup ou uma empresa já consolidada no mercado, de qualquer segmento. Então, é muito bom a gente ver que cada vez mais empresas de todos os segmentos, de todos os portes, vêm aderindo ao capitalismo consciente. E eu então, vi, né, que fazia muito sentido, né, essa proposta do capitalismo. Acabei montando também uma empresa de consultoria, a Legacy for Business, que tem como propósito ajudar as empresas a construir legados todos os dias, utilizando aí a abordagem do capitalismo consciente. Bom, mas hoje a gente tem aí uma conversa muito bacana, num momento super oportuno. A gente está se aproximando do final do ano, Black Friday, e esse ano, com a pandemia, alguns valores, alguns comportamentos se tornaram muito evidentes, e a gente começou a ver um outro sentido, né, na vida,
no consumo, né, na forma como nós consumimos, na forma como nós conduzimos a nossa vida. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, não é, Renata? Passo para você, então, se apresentar e também dar continuidade apresentando as nossas convidadas, que são muito especiais. Bom dia, obrigada, Fran. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse tema é um tema que a gente pensou assim com muito carinho, a partir das experiências que a gente tem com as pessoas que aqui estão, que vão compartilhar com vocês, né, um pouco do propósito delas. A gente está falando de capitalismo consciente, a gente está falando de um propósito maior, tudo começa no propósito, e as pessoas que a gente escolheu para estarem aqui hoje são pessoas que têm essa característica muito marcadamente, né? De pessoas que vivem o seu propósito. Então, acho que muito mais do que eu ficar aqui falando sobre mim, é importante que vocês conheçam as nossas convidadas. Então, desde já, Dani, Ana, Raquel, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, por partilharem um pouco da experiência de vocês com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Vamos fazer desse momento um momento de partilha mesmo, que é bem o propósito maior aí do capitalismo consciente, né? Que afinal todos são importantes. Então, para começar, eu vou passar uma palavra para a Daniele Firpe Johnson, que é bacharel em Direito e em História, é tabeliã de notas, é instrutora de yoga e é membro atuante da CSA Minas, que é um grupo pioneiro em BH de um modelo de comunidades que sustentam a agricultura, e ela é apaixonada pelos ideais de uma sociedade mais justa e solidária, assim como nós aqui do Capitalismo Consciente, e por isso a gente gostaria de... Cadê a Dani? Não estou vendo a Dani. De chamá-la, deixa eu ver, ela caiu, ela está entrando aqui agora de novo, gente. Então, enquanto ela entra, aí, ó, acabou de entrar, está acabando de conectar, isso. Dani, aí, pronto. Então, estava acabando de falar aqui, Dani, de você. Relaxa, relaxa, a tecnologia é assim mesmo. Né? A gente já está, né? Tá todo mundo habituado com esse desafio aí da internet, né? Gente, me perdoem, eu vou contar para vocês uma coisa, hoje é meu aniversário. A gente não sabia. Maravilha, a gente não sabia. Então, eu estou recebendo um monte de ligação, acho que está dando interferência, sabe? Apesar do não perturbe aqui, está dando uma interferência, vocês me perdoem por isso. Claro, imagina. Eu acabei de falar que você é apaixonada por uma sociedade mais justa e solidária, que isso é o que te move. Então, é com esse espírito que a gente te dá as boas-vindas e passo a palavra para você contar um pouco da sua história com a CSA, o que é, eu acho que as pessoas não conhecem, vai ser bem legal. Pois é, gente, eu estou sentindo assim que essa oportunidade de vir aqui falar de CSA foi realmente um presente de aniversário para mim. Eu falei com a Renata, falei, vai ser meu aniversário. Ela falou, se você não quiser participar, tudo bem. Eu falei, não, quero sim, porque é justamente um presente mesmo para mim, né? Poder falar de uma ideia, de um projeto pelo qual eu sou completamente apaixonada, que eu sou entusiasta, que é a CSA. O que é CSA, né? A sigla, ela, tanto em inglês quanto em português, ela funciona para a comunidade que sustenta a agricultura. E é uma ideia que surgiu... Bom, as primeiras CSA surgiram no Japão nos anos 60, mas é uma ideia que já está no mundo, aí, no plano das ideias, desde os anos 20. A gente ouve falar de Rudolf Steiner com antroposofia, e as ideias de que as pessoas... E, na verdade, isso é uma ideia que perpassa toda a história da humanidade. Então, que a ideia de que as pessoas se unam em torno da agricultura, em torno de um propósito, algo que faça sentido. E as CSAs começaram, né, como estava dizendo, no Japão, e isso rapidamente se espalhou pelo mundo, para a Europa, Estados Unidos, a Califórnia, muito forte em CSAs. E em 2011, isso chegou no Brasil. Olha que coincidência, chegou mais ou menos no mesmo tempo que esse movimento do capitalismo consciente. E eu vejo isso como um despertar, assim,
né, humano mesmo, de consciência, todos esses movimentos que tem tido no sentido de maior sustentabilidade, maior agregação, né, maior despertar. E em 2011 começaram a fazer uma CSA em São Paulo, em Botucatu, CSA Demétrio, foi o primeiro do Brasil. E em 2013 criou-se uma associação, CSA Brasil, onde começaram a existir cursos de CSA. E o fundador da nossa CSA Minas, em BH, que foi a primeira CSA de Belo Horizonte, hoje nós já temos várias, mas a primeira foi a associação que eu estou aqui representando, que é a CSA Minas. Ela começou em 2014 e foi fundada pelo Júlio Bernardes, meu amigo. Eu não sei se ele está nos assistindo, ele não assim, seria a pessoa ideal para estar aqui, mas ele não poderia estar aqui, né? E o Júlio conheceu essa ideia de CSA lá em São Paulo e trouxe isso para BH com muita generosidade. E o que é isso, comunidade que sustenta a agricultura? Nós somos um grupo de pessoas que se dispuseram a financiar um organismo agrícola, a financiar uma produção agrícola consciente, sustentável. Então, isso começou com 34 famílias e hoje nós já somos quase uma centena de famílias, e não só famílias, né? Pessoas suportando e dando amparo a essa produção. O Júlio se encontrou com o São Mateus e com a família dele, que são produtores de Ravena, aqui pertinho, e compartilhando ideias, eles viram muita afinidade de pensamento, né? A família dos agricultores com o know-how da terra e o Júlio Bernardes com a ideia da CSA, né? Que eu vou explicar daqui a pouco o que é, juntaram e começaram a produzir para esse pequeno grupo. Então, essa ideia, né, da CSA, ela é muito revolucionária nesse sentido, e ela casa muito bem com esses propósitos de capitalismo consciente, assim, apesar de que a gente não se intitula necessariamente capitalista, a gente é um negócio de impacto social, né? Mas não tem como a gente também não dizer que somos um negócio, porque a gente é autossustentável, a gente promove melhoria social e um consumo mais consciente, como não? A ideia é a seguinte: a família estipula um custo para essa produção e esse custo é rateado entre um grupo de pessoas que vão pagar uma cota fixa mensal para receber toda semana aquela produção, né? E a gente recebe, eu estou junto com eles desde 2014, final do ano, cheguei um pouquinho depois que já tinha começado, foi uma coisa linda na minha vida, eu tinha uma situação profissional estabilizada, eu tinha meu filho criado, eu tinha terminado o casamento, estava buscando coisas assim que fizessem sentido para mim. E me encontrei nessa CSA como uma ideia que eu acho incrível. E então a gente, pagando essas cotas, a gente recebe cestas lindas de hortifruti, e atualmente a gente está também fornecendo laticínios, ovos, café, mel. Então, existe assim essa alegria de receber toda semana alimentos que a gente sabe a origem, alimentos sem agrotóxico, muito importante, né? Porque não tem como fazer CSA e pensar em monocultura, em agrotóxico, em coisas assim de larga escala. E por isso que a CSA é tão transformadora. A gente sabe, você sai daquele lugar de consumo passivo, em que você vai no supermercado e olha, se tiver meio queimadinho, você não quer, numa verdura, uma coisa assim, e sempre aquela cultura do preço, do bom, bonito, barato, estou pagando, quero melhor, para um consumo mais ativo, né? Como que é isso, Daniela? É o seguinte: a gente está em contato com esse produtor, né? O produtor, ele já planta sabendo o destino do alimento dele, né? Ele já sabe para quem que ele vai plantar. E isso também, né, pelo outro lado, para o agricultor, deu muito sentido para o trabalho dele. É totalmente diferente de um trabalho em que você planta sem saber. Então, o seu Mateus antes vendia para o Ceasa, ele tinha muito desperdício, ele tinha atravessador,
ele recebia pouco por aquilo, e agora ele tem assim, uma certeza de que 100% da produção dele vai ser aproveitada, de que ele vai ter uma renda fixa, de que a família vai trabalhar junto e aquilo ali vai ser sustentável, né? E, acima de tudo, uma questão de saúde, porque deixou de ter contato com agrotóxico, pesticida, e passou a trabalhar dentro de uma dinâmica mais sustentável, de controle biológico de pragas, de respeito à biodiversidade, de rotatividade de cultura, de maior diversificação de produção, porque, né, a gente não precisa de quantidade, a gente precisa de atender a nossa demanda, que é fixa. Então, para o agricultor, isso é uma lógica de benefício, né? O agricultor ganha, e nós, consumidores, saímos daquela postura de passivos e tomamos um lugar de maior responsabilidade naquilo que a gente está consumindo. E justamente no que é mais importante, que é o alimento. Então, a gente passa a ter acesso a um alimento diferenciado, a um alimento que a gente sabe de onde que veio. Então, às vezes, não vem assim, muito difícil, geralmente vem tudo lindo, mas às vezes vem uma alfacinha que não está lá muito legal, ou uma cenoura que veio pequena. A gente sabe que aquilo ali foi feito com todo carinho. E isso vem de encontro à ideia da confiança, porque a gente sabe que assim, se veio daquele jeito, foi o que foi possível, né? O agricultor conseguiu dar o melhor de si e chegou àquele resultado. Teve uma época que tinham cenouras pequenininhas, aí falava, vamos mandar cenoura, vamos jogar fora, vamos jogar para galinha, porque não joga fora também, né? É um organismo agrícola, então o que não aproveita para a cesta vai para o animal, vai para outros destinos, vai para compostagem. Então, todo mundo quis receber a cenoura pequenininha que tinha saído. E aqui em casa eu tive que dar um jeito de aproveitar aquilo. Virou suco, virou caldo. E a gente vai transformando a própria forma de alimentar também. De modo que, vamos supor, bom, eu não sei, eu vou ter que achar um jeito de aproveitar esse alimento, porque como ele é um alimento produzido com amor, um alimento pelo qual eu estou corresponsável, eu não vou simplesmente descartar sem pensar o que eu vou fazer com ele. E a gente começou a consumir esses alimentos de uma forma mais sensibilizada, e não só sensibilizada, como também diversificada. Então, por exemplo, a gente começou a consumir punks, coisa que a gente nem conhecia, beldroega, caruru, bertalha, que são hortaliças, até o Ora Pro Nobis. Para mim, você está falando grego, né? Eu não conheço nada disso. Olha só, nunca ouvi falar, só o Ora Pro Nobis. Pois é, o Ora Pro Nobis já é um pouco famoso, né? Mas mesmo assim, você não compra Ora Pro Nobis no supermercado, você vai na casa da tia que tem na cerca e colhe, né? Então, assim, a gente começou a descobrir um universo de alimentos, né? E essas punks, elas têm valores nutricionais riquíssimos, né? Elas são as plantas que surgem espontaneamente. E aí o São Mateus, gente, eu tenho que falar, ele é uma figura ímpar. Eu convido a todos, no final vou deixar o nosso site, eu convido a todos para assistir o vídeo do São Mateus falando sobre a forma dele de produzir. É aquela figura assim que você pensa que não existe mais no mundo. Muito, assim, aquela pessoa que ama plantar, que ama estar ali, que ama o que faz, uma simplicidade imensa. E ele gosta. Então, por exemplo, uma coisa muito bacana que a CSA traz para nós, e vocês podem ver que eu estou falando de uma lógica de ganha, 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 porque ganha o produtor, ganha o consumidor, né? Ganha o meio ambiente, ganha a sociedade como um todo. Então, nessa lógica de ganho, um dos nossos ganhos é a vida comunitária, uma vivência mais compartilhada das coisas. Então, a gente tem, agora na pandemia não está tendo, né? Mas a gente tinha o hábito de encontros esporádicos no sítio. Para quê? Para que as pessoas vejam de onde o alimento está vindo. E quando a gente chega lá, o São Mateus fica tão feliz de mostrar para a gente aquilo ali. Vem cá que eu vou te mostrar o maracujá que deu ali, sabe? Vou mandar na sexta semana que vem, ó. E as crianças que vão também, tomam contato com aquilo. Gente, é uma nova lógica de relação com o alimento, de relação com o consumo. E a gente, com isso, deixa o agricultor livre para fazer o que ele faz de melhor, que é plantar, né? A gente cuida dessa gestão
né? Nós temos, então, a nossa organização é o seguinte, tem essa família que produz, tem o grupo que financia e tem o grupo de pessoas gestoras. E essa gestão ela envolve logística, divulgação, a própria organização mesmo do funcionamento, né? Admissão de pessoas. E é muito bonito de ver, né? Esse contato das pessoas com a terra, contato das crianças. Tem gente que, assim, tem uma situação que eu achei bonitinha, as pessoas às vezes não sabem, por exemplo, que o repolho, ele não nasce a cabeça do repolho, ele nasce as folhinhas e depois ele vai se fechando, né? Como é que você vai saber isso? Uma criança, por exemplo, vai chegar no supermercado, ver o repolho, não tem como saber. Como é que a gente vai conhecer punk se a gente não está próximo da terra? E E a aí... ideia, Dani, desculpa te cortar, só para. A ideia é que novas famílias. Mas isso que é bom. A ideia é que novas famílias, conforme a comunidade vai crescendo, novas famílias produtoras vão entrando, é isso? Isso. O que aconteceu aqui em BH é que começou com esse grupo, e esse grupo entrou um outro produtor, então, na verdade, foram duas famílias de produtores, e acabou que, por uma questão de melhor organização, teve um momento que a gente tinha 3 famílias produzindo, mas por questão de organização e logística, isso acabou subdividindo em 3 grupos. E hoje a gente já sabe que tem vários grupos por aí, né? O FMG tem um grupo, um pessoal super bacana, a gente até tem um grupo de coletivas CSAs que a gente troca informação, sabe? Porque os desafios são muito parecidos, eles existem, porque nem tudo são flores, né? A gente está lidando com grupos de pessoas. Mas mesmo nesses desafios é muito bonito de ver, por exemplo, as pessoas entram na lógica do consumo. Então, muita gente, não estou falando todos, mas muita gente entra para um clube de compras. Estou pagando, quero receber, tá. E a gente vai vendo que essas pessoas, com o contato com a produção, com a informação que acontece, elas vão se sensibilizando e criando, porque tem um caráter até pedagógico, né? Então, alguém reclamou no grupo que tal coisa não estava boa. Aí vem todo mundo e fala, gente, vamos lembrar dos nossos princípios, se não estava bom, é porque choveu. Os agricultores explicam, olha, aconteceu isso com a cebolinha porque fez um calor a mais, teve uma chuva, está tendo uma cochonilha que a gente está tendo dificuldade de debelar. E essa história da cochonilha me fez lembrar uma coisa muito legal que tem lá também, que o Matheus reserva um canteiro para os insetos. Então, por exemplo, da abelha no negócio, o que ele faz? Ele joga lá os compostos lá que ele usa coisa à base de vinagre, é tudo natural, né? Que ele usa lá, eu não vou saber falar, porque quem dera eu tivesse esse know-how. Mas deixa um canteiro sem aquilo que é aquele ali das abelhas. Entendeu? Então, ele fala, eu tenho que respeitar, porque aqui também é a casa delas. Né? Então, olha que pessoa, né, que está nos inspirando e nos levando nesse projeto. Que a gente tem uma sorte de poder financiar essa família. A gente sabe que eles tiveram uma melhoria financeira, uma melhoria de qualidade de trabalho. O deslocamento deles também é menor, né? Porque a gente busca a produção, a gente tem uma logística de buscar. E agora, quando veio a pandemia, a gente ficou com muito medo, porque como é que funcionava antes? A gente tinha pontos de entrega de cestas. Então, a gente tinha um caminhão que buscava a cesta no sítio, trazia para o ponto de entrega, todo mundo se encontrava ali, retirava sua cesta e tal. E com a pandemia, essa aglomeração ficou inviável e essas entregas passaram a ser domiciliares. Mas, por incrível que pareça, a procura aumentou. As pessoas estão mais em casa, estão cozinhando mais, e mais preocupadas com aquele alimento, observando mais o que estão comendo. E a gente foi feliz nessa pandemia, se é que é possível falar isso, mas a gente foi feliz no sentido de crescer o nosso grupo. E a gente está aberto a novos coprodutores e também a novos agricultores.
Por que não? No nosso site, a gente tem um espaço lá para quem quiser se inscrever como agricultor, porque a gente tem um sítio só atualmente, a gente não consegue produzir tudo. Então, uma das coisas que a gente ensina para as pessoas que vão entrando, ó, não vai vir tudo que você está acostumada a comprar no supermercado. A gente não consegue produzir morango em larga escala. Até o tomate ele é muito difícil de ser produzido em larga escala, apesar da gente ter se unido para fazer uma estufa, mas a estufa é pequena. Então, tem os seus desafios, né? Produzir não é fácil. Tá. E eu aprendi... Não, pode terminar. Eu aprendi isso com a CSA, porque a gente não pensa, a gente compra ali o alimento, não se importa de onde que veio, quais foram as mãos que levaram aquilo até a gente. Pois é, pelo que eu entendi, vocês fazem uma conexão, então, do consumidor final com o produtor, para que essa relação seja sustentável e boa para ambas as partes, né? Sim, então, sim. Ganha o produtor, que tem ali tem uma garantia de que ele vai ter o seu sustento, o sustento da sua família, preservado, garantido, e ganha o consumidor final, que tem um produto de qualidade, que tem um produto orgânico, além de toda essa parte de educação ambiental que pelo que eu entendi, está envolvida. Eu te entendi bem? Sim, você me entendeu super bem, porque não é nem você que entende, o coração das pessoas entende isso. É uma coisa que pelo menos assim, para mim faz tanto sentido. E quando eu vejo o grupo crescendo, eu vejo que isso faz sentido para muita gente, né? Tá próximo de onde está vindo o seu alimento, né? Isso é uma coisa de saúde física, de saúde até mental para a gente, né? Então, eu sei que eu estou me estendendo muito, mas é porque tem muita coisa para falar, até que eu não falei, mas assim, o que eu queria deixar assim como ideia para as pessoas é que os discursos são muitos, né? Assim, acho que todo mundo fala, vamos a cultura do ser ao invés do ter, e vamos fazer, vamos mudar o mundo, vamos começar da gente. E aí eu deixo essa pergunta, tipo, com o que você está comprometido? Qual que é a sua atuação transformadora no mundo? E uma vez que a gente sai desse consumo passivo, a gente se torna responsável, corresponsável. Lá a gente chama os nossos consumidores de coprodutores, né? Então, somos corresponsáveis pelo sistema em que a gente está inserido. E a CSA, para mim, é isso. É uma ideia profundamente transformadora, social. Passando um monte de gente, Dani. Já tem gente aqui no chat falando que quer participar, como que faz. Então, eu vou sugerir que você, né, Denise? Eu vou sugerir, Denise faz parte do Comitê Executivo do Capitalismo Consciente da Regional de Minas, tá, gente? Dá um tchauzinho aí, Dê. A Adriana Fontana, que chegou aqui agora também, dá um oi. Isso. Ei, vou pessoal. pedir, Dani, para você deixar no chat, por gentileza, o site da CSA, se as pessoas quiserem conseguir mais. E a gente ainda volta nessa conversa, não vai embora, não. É só para dar a oportunidade para as outras pessoas também. Sim, por favor. Me ajude. Fran, pelo que eu escutei e entendi da proposta, tem tudo a ver com o capitalismo consciente, né? Porque é justamente essa ideia de que é possível você ter um negócio sustentável financeiramente, com um propósito maior, que nesse caso é relacionado ao meio ambiente, e também ser bom para todos os stakeholders. Como é que você ouviu isso aí? É isso mesmo, e a Dani comentou, né? O nosso negócio é um negócio social. Então, assim, muitas vezes, o que eu observo? Eu observo que os empreendedores, as pessoas, ficam na dúvida se podem se intitular como capitalistas, porque o capitalismo, ele acabou, esse termo, né? O capitalismo, ele acabou ganhando uma conotação não tão boa, justamente pelo fato da gente ter acompanhado nas últimas décadas um desvio, né, do que é o capitalismo de fato. Né? Quando a gente vai aprofundar um pouquinho mais, você vê que o que aconteceu foi
um excesso, né, uma ambição desenfreada, o foco apenas no lucro, que tornou os negócios, muitas vezes, e esse termo, né, capitalismo, né, com um peso negativo. E aí, por isso que vem o capitalismo consciente, né, com esse adjetivo do consciente, justamente para ser, né, uma alternativa diferente, para se contrapor ao capitalismo selvagem. Mas um negócio social é um negócio que, como esse, né, que a Dani nos apresentou, super interessante, eu também quero saber todos os detalhes, né, de como fazer parte já, mas é isso, é um negócio que precisa de ter o resultado financeiro, sim, e, ao mesmo tempo, está impactando positivamente a vida de várias, né, pessoas, tanto da família, né, produtora, dos agricultores, das pessoas que consomem, das pessoas que fazem a gestão. Eu acho que é um negócio, sim, é um exemplo muito interessante, sim, né, de como que o capitalismo consciente pode ser aplicado, e muitas vezes eu tenho visto assim, exemplos muito interessantes que as pessoas nem sabem que aquilo é um tipo é uma forma de colocar o capitalismo consciente em prática, é uma empresa consciente, é um negócio consciente. Tem tanta gente fazendo coisa, tendo iniciativas interessantíssimas, e um dos nossos objetivos no capitalismo consciente é justamente dar voz a essas pessoas, é disseminar esses exemplos que são inspiradores, para que a gente pense assim, puxa, é possível, né? É possível a gente ter um negócio que gere resultado financeiro e, ao mesmo tempo, tenha um propósito elevado. Ô, Rema, vamos ouvir a nossa segunda convidada? Vamos, até porque uma das dúvidas que as pessoas que estudam capitalismo consciente têm é que, por exemplo, você vai ler os livros e os exemplos são de grandes empresas, né? E empresas internacionais, grandes empresas. Então, as pessoas têm muita dúvida de como que elas podem aderir a esse movimento, sendo uma pequena empresa ou tendo um projeto ali, né, menor, um projeto local, né? Local, exatamente. E aí, a nossa próxima convidada é um exemplo disso. Ela é consumidora de produtos, eu sei que ela é consumidora, o negócio dela já está ligado ao negócio da Dani, ó, porque ela é uma consumidora de produtos orgânicos, produtos naturais, que é matéria-prima do negócio dela. Então, eu gostaria de chamar a Raquel Benjamin. Raquel, muito obrigada por estar aqui com a gente. A Raquel, ela é formada em comunicação e desde jovem ela é apaixonada por pães. E aí ela fez várias viagens à Alemanha, Portugal, Uruguai, ao continente africano, à França, Espanha e pelo Brasil afora. E essa ideia nessas viagens foi fazendo a ideia dela de fazer pães crescer. E aí, depois de muitos cursos, encontros, trocas de conhecimentos, enfim, pesquisas, né, sobre processos, sobre insumos, e aí ela vai contar um pouquinho disso para a gente, o pão dela interior foi crescendo, nas palavras dela, e cresceu tanto que ela resolveu compartilhar isso com outras pessoas. E aí nasceu a Benjamin Casa de Pães, que eu vou deixar a Raquel, que é a melhor pessoa para falar, para nos apresentar a proposta, conectar aí, Raquel, com essa proposta da Dani também. Eu acho que vai ser bem legal. Então, a palavra Obrigada, Renata. Obrigada, Francine. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E eu conheço muito o CSA, eu conheço o Júlio, acho o trabalho sensacional, realmente é sensacional. Tem tudo a ver com o que a gente acredita e a gente vem trabalhando aqui na Benjamin. Então, a Benjamin é uma padaria artesanal pequena que existe há 4 anos e a gente iniciou com a proposta de produzir pães de fermentação natural e fermentação longa e produzir um alimento mais gostoso para as pessoas, de melhor qualidade, um alimento bonito, um alimento saudável, mais nutritivo, porque o que eu vinha percebendo que no mercado de panificação que isso já tinha se esgotado. Então, a gente já nasceu com essa proposta. E
e também de deixar a vida das pessoas mais gostosa, mais tranquila, mais saudável também, com esses produtos que a gente produz. Então, como que a gente faria isso? Né? Para ter um alimento legal, gostoso, bonito, saudável, a gente teria que mudar o processo tradicional de produção de pães, que é o convencional ali hoje, né? Colocando insumos melhores, com um processo mais respeitando mais o alimento. E então a gente adotou desde o início da nossa existência que os insumos eram muito importantes para a nossa produção. E como a gente faria isso? A melhor forma de fazer isso é comprando os insumos, sabendo quem produz, sabendo como produz. Então, a gente adotou o critério de sempre comprar do pequeno produtor, o pequeno produtor agroecológico, muitas vezes orgânico. E, então, a gente tem essa linha. A gente sempre compra os pequenos. E por quê? Porque a gente conhece o produtor, a gente conhece a produção, igual o CSA, né? A gente conhece quem produz, quais são as dificuldades, como ele produz, que tipo de defensivo ele usa, se é um defensivo químico, se não é, e se for, a gente já conversa dizendo que não nos interessa que ele use defensivos químicos industriais e agrotóxicos, nada disso, né? Sempre natural. E a gente sabe que adotando essa linha de sempre comprar do pequeno, a gente evita um grande transporte desse alimento, desse insumo. Por exemplo, a gente compra açafrão de um pequeno produtor aqui de perto, de Belo Horizonte, e a gente poderia comprar o açafrão que tem um grande supermercado, né? A gente sabe que o açafrão do supermercado ele vem da Índia. E aí, imagina o tanto de poluição, de material para embalar esse açafrão, de navio e de tudo, até esse açafrão chegar aqui na minha padaria. Né? E com isso, eu comprando aqui do ladinho do meu produtor aqui, que produz sem agrotóxico, que é o mesmo açafrão, imagina o que a gente evita, né, de produção de poluição. Então, isso faz parte do nosso critério para a compra de insumos aqui na Benjamin, sabe? E agora a gente tem, então, na Benjamin, uma cartela assim, de fornecedores bem grande, de produtores que vai de laticínios até temperos, e tem dado muito certo. As pessoas têm gostado do resultado final do pão, faz muita diferença. E, além disso, a Benjamin... Eu sou cliente, eu posso falar. Faz mesmo, viu, gente? Obrigada. E, além disso, a Benjamin também é uma empresa local, né, que as pessoas... É uma pequena empresa também, local, que fornece produtos e que as pessoas têm aderido, comprar, principalmente aqui do entorno da Benjamin, as pessoas dos bairros do entorno. Tem gente de Belo Horizonte todo, mas no entorno tem muita gente querendo, consumindo e querendo consumir, o que dá a entender que as pessoas estão ligadas nisso, que é legal comprar do pequeno, que ela sabe que ela pode conversar com a gente e se ela tem alguma dificuldade, ela pode conversar, ela sabe que ela pode pedir coisas ainda, mesmo a gente não tendo uma produção individualizada, assim, a gente consegue ainda atender o cliente de forma muito atenciosa, sabe? E por isso também é muito legal, parece que as pessoas acham isso interessante também, né?
E na Ô, pandemia, Raquel... É isso que eu ia comentar, Rê. Pode falar, que é isso que eu ia comentar. Já falei demais, pode falar. Porque é interessante, é uma pergunta até para as três, né? Para as nossas três convidadas. O que vocês observam que mudou na pandemia em relação ao comportamento de compra das pessoas, né? Há um nível de consciência maior em relação a todas essas questões, tanto que a Dani falou, que você está mencionando, a Ana certamente vai falar alguma coisa sobre isso. Isso é algo que assim eu observo que houve algumas mudanças assim bem interessantes. Mas qual que é a experiência? Eu queria ouvir assim, qual que é a experiência também de vocês em relação à pandemia com o negócio de vocês? Eu tenho percebido que as pessoas são mais criteriosas, né? Elas não compram, elas são mais atentas, eu acho. Então, elas não compram qualquer coisa, né? Elas querem saber, elas me perguntam muito. Elas me perguntam assim, mas como é esse processo de fermentação natural? Coisa que a gente ouvia pouco, sabe? Então, como é feito esse pão? Qual é a diferença desse pão para um outro pão da minha padaria, da outra padaria convencional que a pessoa compra? Qual o que você me fala do valor nutricional desse pão? Então, essas perguntas começaram a chegar mais depois da pandemia. Talvez porque as pessoas estão mais atentas, talvez porque elas tenham mais tempo também, né? E com ficar em casa, assim, talvez tenha permitido que as pessoas se olhem mais, vejam mais quais são as necessidades, né? As reais necessidades. Então, eu queria dizer também que a Benjamine, desde o começo, faz parte de um grupo bem legal, que o ano passado se consolidou numa associação que é a Horizontes Agroecológicos, que hoje tem 100 produtores ou mais, e dessa associação a gente já entrou num grupo que chama Rede Cisal, que são 9 organizações de produtores, pequenos produtores e agroecológicos, muitas vezes orgânicos, e a Benjamine está dentro desse processo, porque a nossa ideia é fortalecer esse consumo consciente mesmo, esse consumo criterioso, né? Dos que a gente precisa no nosso dia a dia. Então é isso. Isso é um ótimo exemplo, né, Raquel, Fran e todos que estão aqui, de como que essa cadeia consciente vai se desenvolvendo, né? A gente escolheu aqui vocês e as meninas, não à toa, né? A gente vai mostrando justamente isso, vai formando toda uma cadeia consciente, né? Começa lá com o produtor, que já cuida da terra de uma forma diferente, que tem uma consciência ambiental que vem lá deles, né? E isso vem se desenvolvendo aí numa cadeia até o produto chegar na mesa do consumidor, e todas as pessoas que passam por essa cadeia têm um papel importante nesse consumo mais consciente, né? Então, às vezes, as pessoas se sentem acham que podem fazer muito pouco pelo desenvolvimento de um mundo melhor, de um capitalismo mais consciente, mas no nosso dia a dia a gente pode fazer uma diferença, né? E acho que é isso que tem tanto a CSA quanto a Horizontes. Eu conheço, né? A comunidade a associação da Horizontes, Horizontes Agroecológicos, isso. Eu conversei com uma pessoa de lá, muito legal o trabalho também, e chegando em você, e depois de você vai passando ainda. Então, quer dizer, toda uma cadeia, que é o que a gente chama de interdependência dos stakeholders, né, na linguagem do capitalismo consciente, ela vai sendo impactada, desde a hora que planta a semente até a hora que chega ali no consumidor final, né? Então, isso é realmente muito interessante. Uma das coisas que é muito legal, só para finalizar aqui, que eu acho muito legal, que quando você tem contato com quem produz, você estabelece uma relação de confiança muito importante, e essa relação, é como se você estivesse também cuidando do negócio do outro. Então, essa troca é fundamental para que a gente
tenha produtos de maior qualidade, sabe? E aí a Benjamin, por exemplo, a gente conhece o produtor, muitos deles a gente foi até aos espaços de produção, a gente conhece um pouco das dificuldades, a gente consegue negociar um pouco o tipo de produto que a gente quer. A gente quer mais assim ou quer mais assado dentro das possibilidades do produtor. Então, isso é muito rico. É rico pessoalmente e é rico para a nossa empresa, para o resultado do nosso produto, sabe? Isso eu acho que é o mais legal, assim, o mais importante é ter contato direto com aquele que produz, né? E assim a Benjamin é também, né? Para quem consome, e a gente está aberto sempre às conversas, às perguntas, às necessidades, né? Do dia a dia das pessoas. Então é isso. Muito interessante isso, Raquel, que você falou, né? Do contato com quem produz, como que isso faz toda a diferença na forma como a gente... em como que a gente vai priorizar. A gente pode até observar isso no nosso próprio bairro, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês, onde vocês estão, tem aí na região próxima, onde vocês trabalham, onde vocês moram, tem, né, o comércio local. A nossa relação com esse, né, comércio local, ela é diferente, porque a gente conhece, a gente sabe a origem, você tem uma relação, não é puramente comercial, né? Tem outras questões ali envolvidas, e de fato isso faz toda a diferença, né? Faz todo sentido. Bom, vamos seguir, né, Rê? E aí, para a gente continuar nessa cadeia, né, e mostrar que há essa interdependência, né, e até um impacto também não só para os produtores e para os negócios, mas para a sociedade como um todo, eu convido agora a Ana Charnison. A Ana ajuda profissionais autônomas a tecerem rotas mais rentáveis, alinhadas aos seus valores de vida, de forma que elas consigam retorno financeiro, consigam implementar de forma mais fluida ações de marketing, vendas e construir relações mais equilibradas e assertivas, sendo reconhecidas pela sua marca singular, consciente e transformadora. A Ana trabalha com a serviços do bem e a educação harmônica, e ninguém melhor do que ela mesma para apresentar essa proposta. Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, bom dia para todo mundo. É uma alegria estar aqui. E quando a gente fala, né, de serviço do bem ou de negócios conscientes, capitalismo consciente, a gente pensa assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui agora nessa live? Né? Eu, você. A gente podia estar em qualquer outro lugar, mas a gente escolheu estar aqui. Então, tem palavras que vêm, eu queria começar essa fala com essas palavras que eu escutei aí, que é eu sinto, eu acredito, eu confio, né? Relações. Então, quando a gente está falando desse propósito, dessa consciência, a gente está muito no campo do sentir, né? Para onde eu me levo, o que me move, né? E se você está aqui agora, tem uma função, né? O que está te trazendo aqui? O que você sente que esse momento agora é importante para você, né? Acho que essa é a primeira coisa que guia um pouco o meu trabalho, né? Eu empreendo desde 2002 a educação harmônica com a Eugênia Correia, que está aí. Eu estou no celular, então tem que ficar passando aqui. Mas se a Eugênia estiver com a telinha aberta, ela dá um tchauzinho aí. A Eugênia é minha sócia, e a Eugênia é sócia também da Benjamin, né? E a Benjamin foi um dos negócios nascentes dentro do Serviço do Bem, né? O Serviço do Bem, ele acolhe mulheres que chegam em transição, né? Então, mulheres geralmente autônomas de 35 a 50 anos, porque a gente passa as fases da vida, geralmente a gente precisa fazer algum ajuste. Alguns momentos, algumas coisas perdem sentido, e a gente precisa criar sentido, fortalecer.
né? Então, no Serviço do Bem, ele é um núcleo da educação harmônica, um núcleo que a gente vai trabalhar esse lado profissional, né? Para quem quer colocar o seu trabalho no mundo, ou para quem quer dar mais, vamos dizer assim, visibilidade para o trabalho, e um trabalho que faça sentido para você, né? Então, no Serviço do Bem, tem pessoas que chegam do zero, né, que estão retecendo mesmo as rotas, e a gente leva até as primeiras vendas, e tem pessoas que já têm um negócio há muito tempo e estão retecendo as rotas profissionais mesmo, né, criando novos serviços ou novos produtos, enfim. E aí o trabalho principal é de alinhar o negócio com seus valores de vida e fazer esses valores da sua vida transbordar no seu negócio, de modo que você consiga tecer rotas mais fluidas com marketing, com vendas, né? Então, esse é o primeiro propósito do Serviço do Bem, né? dentro da educação harmônica. Mas a Renata me fez uma pergunta que eu achei interessante, que era assim, como é que o Serviço do Bem promove o desenvolvimento consciente e de pessoas conscientes, né? Eu achei interessante porque, eu não sei, mas o que a gente vê por aí, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, eu poderia perguntar para vocês, assim, o que é desenvolvimento? Né? Até quem quiser escrever no chat, o que é desenvolvimento? E para cada um é uma coisa, né? Então, o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, não necessariamente ele aumenta a consciência das pessoas. Ele não é sinônimo de melhora de qualidade de vida, né? A gente está vendo aí na pele esse desenvolvimento tecnológico, o que está acontecendo nas periferias, né? Ele não melhora, não é sinônimo de desenvolvimento social. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é que esse conceito de desenvolvimento não é óbvio, e de consciência também não é óbvio, né? Para mim, desenvolvimento consciente, ele significa a gente ter alguma coisa que a gente vai fazer, né, que vai afetar de forma positiva a vida das pessoas, vai melhorar essa qualidade de vida das pessoas, né? Em algum aspecto. Então, a gente está dentro desse campo de negócios sociais, negócios conscientes. Isso é muito novo, assim, como negócio, mas se a gente for pensar, enfim, nós estamos resgatando coisas muito antigas, né? Enfim, quando a gente fala de inovação, eu falo, a gente tem que ser um bom historiador para falar de inovação, né? Porque tem que saber o que veio para trás aí, para a gente entender se nós estamos inovando ou não. Ana, e Diga. quais as maiores dificuldades que você percebe né, dos seus clientes, das pessoas que têm um propósito? Eu imagino que as pessoas que procuram os serviços do bem, elas já estão conectadas com esse propósito maior, né? Mas elas precisam transformar isso num negócio. Então, ou dar continuidade, né? Desenvolver o seu negócio. Então, quais as maiores dificuldades que você percebe para a construção desses negócios conscientes? Eu acho que isso é uma questão importante para a gente, se a gente fala de um capitalismo consciente, da gente pensar nisso também. E consumo local, quer dizer, o consumo local só vai existir se essas pessoas que estão dispostas a transformarem os seus propósitos em negócios, elas prosperarem. Senão esse consumo local não vai existir, né? Então, como que a gente, como consumidor, pode contribuir, e quais as maiores dificuldades você percebe? Eu vou responder isso em 3 partes. A primeira coisa é que as pessoas, elas querem fazer o bem, só que elas não necessariamente elas estão conectadas com elas mesmas. Enfim, acontece. Então, a primeira coisa é esse desenvolvimento, para colocar um negócio do mundo, é eu entender quem eu sou. Eu estou ligada comigo, né? Eu entender o que eu tenho, o que eu quero, o que me move, quais são os meus valores. Então, no Serviço do Bem, a gente traz essa chance da pessoa
religar, né? Acessar esse material interno, que é isso que vai dar o tom, o posicionamento para o seu negócio, os seus valores, como é que você transborda isso para o mundo. A primeira coisa. O segundo desafio, e esse é muito grande, é que geralmente as pessoas vêm e elas estão muito focadas no produto e no serviço. Elas não conhecem as necessidades e o que o cliente quer, o que ele precisa, quais são os sonhos dos clientes, e quais são os objetivos dos clientes na vida, cara. Né? E aí, no Serviço do Bem, a gente busca entender quem é a sua audiência ou quais são as suas audiências, né, os seus potenciais públicos, e você ganha clareza do que você pode oferecer para essa pessoa que faz sentido para ela. Você tem um alimento, né, um produto que serve de nutrição para o outro, mas você precisa entender que fome que você está nutrindo. Né? Porque todo negócio ele é social, ele precisa servir. Se não servir, não serve. Né? Então, essa é a segunda dificuldade de ganhar clareza de como eu nutro, e muito importante escutei isso foi um divisor de águas para mim, que é o meu produto e o meu serviço, ele é um meio para que a pessoa ela consiga alcançar um novo patamar na vida dela. Então, qual é o objetivo que eu estou ajudando essa pessoa a tecer na vida? Né? O pão lá da Benjamine, na minha casa, ele serve muito para confraternizar. Né? Assim, quando a gente está em momentos de celebração. Né? Então, tem um objetivo ali que não é só o pão. Né? Então, eu entender esse objetivo maior do cliente, isso é muito menos óbvio do que a primeira questão. Né? Eu acho que... E aí tem uma coisa que é a terceira questão, que talvez seja o maior desafio. E quando você me convidou, Renata, para essa conversa, eu acho que nem todo mundo aqui é de Belo Horizonte, mas eu estava na Savassi, e você me convidou, eu não sabia direito o que era, mas eu já falei topo, e eu falei, cara, consumo local, deixa eu dar uma volta aqui na Savassi para me inspirar um pouco. E a Savassi é um bairro em Belo Horizonte que, um tempo atrás, tinha negócios muito singulares, eram pontos de encontro para muitas pessoas, e o que a gente vê hoje, quando eu fui dar essa voltinha, eu me deparei com um bairro que está um pouco decadente, né? Assim, muitos negócios fechados, negócios frágeis, que vendem coisas, né? Lojas fechadas, e aí você não lembra nem que loja que tinha ali, porque não faz falta. E aí eu comecei a pensar qual é a função do nosso negócio para criar pertencimento no entorno. Não é só transformar com o meu produto, com o serviço. E essa foi a pergunta mais legal que você fez. E que esse evento, para mim, ele começou antes dessa reflexão. Né? Então, vendo ali a Savassi, eu vi que assim, nem todo negócio ele transforma, e nem todo negócio transforma um entorno. Né? Qual que é a diferença de um negócio que transforma o entorno e de um negócio que não transforma? Né? Eu penso que existem dois tipos. O primeiro tipo de negócio é aquele que vende coisas, que vende produtos. Né? Você não sabe nem o nome da pessoa, você só vende. Né? Tem uma relação puramente focada, talvez, no lucro. Aí. O segundo tipo de negócio, ele é um tipo que envolve as pessoas. Né? Ele é um tipo de negócio que as pessoas, ele transborda para a comunidade, né? Os seus valores, o que acredita, ele lidera movimentos de transformação, ele está falando de valores. Quando você escuta a pessoa falar, você se sente representada, não pelo produto, pelo serviço, mas o que aquela pessoa está falando. Né? Esse negócio é como se fosse uma representação do meu valor, que eu acredito na vida, das minhas crenças. E aí eu entro no campo do sentir. Eu sinto que isso me transforma.
eu começo a tecer relações, né? Então, o segundo tipo de negócio são negócios que eles afetam, eles tecem vínculos, eles tecem relações. E o maior ativo que um negócio pode ter, gente, é essa teia. Essa teia que as relações ali acontecem e que fica muito difícil de eu sair dessa teia, porque não importa o produto e serviço que tiver ali, as pessoas estão conectadas não pelo produto, pelo serviço, isso também, mas pelas relações que elas tecem. Então, eu acho que transformar o entorno significa colocar o foco nas pessoas e nas relações, e não no produto, no serviço. E aí, pensando nisso, diga. É porque aí eu não consigo não pensar, Ana, na história da sua família. A sua família, eu posso falar? Claro. Qual é a história? Então tá. Gente, para quem não conhece, para quem é de Belo Horizonte e não sabe, a família da Ana, o pai da Ana, tinha uma loja que é icônica na história de Belo Horizonte, que é a Rei dos Brinquedos. E que, inclusive, eu trabalhei lá, Ana, eu não sei nem se você sabe. E a Rei dos Brinquedos, ela fica numa parte central aqui de Belo Horizonte, e ela contribuiu para a história da cidade. Então, eu queria que você falasse um pouco desse outro legado que os negócios deixam para a sociedade, né? Nós estamos falando de negócios conscientes, então eu acho que é uma pegada legal aí para você poder falar. E aí, só aproveitando isso que a Rê falou, né, que a Ana vai contar um pouquinho da história dela, eu me lembrei de uma frase, né, que tem na bibliografia do Capitalismo Consciente, que fala o seguinte: não comece um negócio para servir você mesmo e usar os outros. Comece um negócio, ou conduza, né, o seu negócio para expressar quem você é e servir aos outros. Eu acho que isso tem tudo a ver, né, com o que a Ana está falando e vai continuar. Bom, vamos lá, Ana. Então, essa é uma história emocionante, né? Assim, que eu criei uma página, a Rede dos Brinquedos, a gente encerrou formalmente as atividades da empresa no ano passado, mas a loja não existe há muito tempo. Mas meu pai, ele não conseguiu encerrar a loja por muito tempo, e a gente encerrou no ano passado. E meu pai faleceu no final do ano passado. Então, esse assunto da memória, do que o negócio cria, da relação de pertencimento na cidade, é uma coisa muito interessante, né? Eu recebo na página, na fanpage que eu criei do Facebook, muitos depoimentos de funcionários, de clientes, de pessoas que falam: olha, o papel da loja, o papel de presente, a textura, era uma delícia. E é interessante porque meu pai falava assim: eu nunca fiz marketing. Ele falava isso: eu nunca fiz nada de marketing, mas papai era a melhor pessoa para tecer vínculos na esfera da terra aqui, né? Ele fazia eventos muito mágicos que as pessoas se ligavam, e ele tinha uma capacidade de tecer vínculos que, assim, aquilo é o maior ouro de um negócio, né? E quando as pessoas falam da loja, elas falam assim: nossa, isso a loja fez parte da minha infância. E aí eu acho que eu fico muito com essa frase, né? Fazer parte. Eu me envolvi, aquilo pertencia uma parte da minha vida, né? Eu acho que quando a gente está falando de transformar, de ter uma marca singular, transformadora e consciente, eu acho que tem 3 coisas. Eu vou terminar a fala com essas 3 coisas que são: a primeira coisa, a gente entender o que a gente está inspirando no mundo, quais são os valores, qual é a minha bandeira, né? O que eu acredito, né? E qual é o meu legado, que marca que é essa que eu deixo, né? E eu preciso falar disso para além dos meus produtos e serviços, né? Essa é a primeira coisa. A segunda é criar esses laços que sustentam, né? Então, começar a colocar as pessoas em interação, né? Começar a fazer encontros, nem que sejam virtuais, permitir trocas.
isso na pandemia ficou muito forte, a gente está com fome de trocar, a gente precisa falar, a gente precisa escutar, a gente quer isso. Então, a gente precisa de negócios que fomentem os vínculos, não só foco no produto e no serviço. E aí, isso para o marketing é muito interessante, porque se a gente vai na página de produtores, a gente vê que, às vezes, o produtor ele tem um Instagram tipo panfleto, é só produto. Sendo que o meu negócio, ele precisa criar vínculos, é bom que ele crie, é bom que ele foque nas pessoas, né? Então, essa segunda coisa de criar os vínculos. E terceiro, eu acho que é educar a sua audiência, né, o seu público, em relação aos seus processos. Então, não é óbvio que lá na CSA, que a produção, né, às vezes as pessoas não conhecem a Bertalha, não conhecem o modo como a coisa é feita, né? Na Benjamin também, eu preciso educar as pessoas, né? Esse caráter pedagógico que a Dani disse, ele é muito importante, né? Essa função do marketing de educar, de envolver, da gente poder aprender, da gente poder trocar, eu expandir as minhas referências, e aí falando dessa consciência da minha produção, da consciência da escolha dos meus fornecedores, da consciência em relação ao como eu faço o que eu faço, né? Enfim, muito mais do que eu faço, eu acho que é a consciência do como, né? De como a gente tece relações, como a gente faz o que a gente faz. Então, eu acho que para mim, no serviço do bem, essa transformação da marca singular, consciente, transformadora, vem muito nesse nível de saber o meu legado, de educar o meu público, né, e de criar vínculos. Isso é o que me move. Muito bom. Nossa, tantas reflexões a gente pode fazer, né, a partir de tudo isso que foi falado até agora, pelas nossas convidadas, agora a Ana contando, né, essa história, né, de vida dela, e isso, né, dos vínculos, achei muito interessante. E eu queria pedir, pessoal, a gente já está indo para o final, né, do nosso talk, a gente ficaria aqui mais um tempão, mas a gente tem um horário para encerrar às 10h30, então, por favor, vão pensando aí nas perguntas. Quem quiser fazer pergunta pelo vídeo, por áudio, também fique à vontade, só sinalize, né, levanta a mãozinha, sinalize que a gente já vai passar para a parte das perguntas, seja via chat, ou seja, cada um fazer a sua própria pergunta aí pelo vídeo e pelo áudio. Mas, Ana, isso que você falou de educar os clientes, né? Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente tem uma impressão equivocada de que o cliente já sabe, né? Eu não preciso falar. Mas como... E aí eu queria estender essa pergunta para as três também, né? Para a Ana, para a Dani e para a Raquel. Como que vocês têm feito isso, né? De educar os clientes em relação ao produto, ao serviço que vocês estão envolvidos aí nos projetos de vocês. Deixa eu ver se tem alguma... Alguém levantou a mão? Raquel, você quer comentar, Raquel? Tá com a mãozinha levantada. Não sei se foi sem querer ou se foi realmente intencional. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu quero. Estou descobrindo aqui como é que faz tudo. Eu quero. Eu queria dizer uma coisa importantíssima, que sem a Serviço do Bem, a Benjamin não seria hoje o que ela é. Porque a Ana desenvolveu um trabalho aqui na Benjamin que foi fundamental para a gente entender, para eu me entender o que eu queria com o meu negócio, como eu colocaria, como eu abordaria, e ela vem, ao longo desses anos, falando coisas muito importantes para o meu negócio ir crescendo, sabe? Então, eu queria só deixar isso muito registrado, porque a Ana foi fundamental para esse negócio. E hoje em dia a Eugênia trabalha comigo, a Eugênia, minha irmã, trabalha com a Ana, trabalha comigo, e ela também é fundamental para o negócio desenvolver, andar, principalmente na pandemia, a entrada dela foi muito importante para o meu negócio.
Uma outra coisa que eu queria dizer é que alguém que chama Noel e tem uma loja de brinquedos não podia ser outra coisa, né? Tinha que ser uma pessoa envolvente mesmo. Seu Noel está no coração de todas as crianças daquele período, né? Ô, Raquel, eu vou te interromper. No meu YouTube, a Raquel, gente, fez um filme do papai contando histórias da loja. Então, assim, nós estamos entremeadas. A nossa teia assim, de serviço do bem da Benjamim é até aqui. Assim. É um filme muito lindo. É verdade. Ah, que legal. É um super exemplo, gente, de integração de stakeholders. Vocês estão observando isso? Né? Quando a gente dá, né, os workshops na Legacy de capitalismo consciente, essa parte, esse pilar da integração e interdependência de stakeholders, talvez seja o pilar que as pessoas têm mais dificuldade de entender, né? E aí a gente está vendo isso na prática, gente, acontecendo aqui, ó. Olha como que as relações elas vão formando essa teia, né? O propósito da CSA, ele se espalha para todas as pessoas que vêm a seguir. O propósito da Benjamim, ele se entrelaça com o propósito dos serviços do bem e diversas outros consumidores e outros stakeholders, né? Então, eu acho que a gente está tendo a oportunidade primorosa, agradeço a vocês, de ver isso acontecendo aqui agora, ó. É isso mesmo, porque um fornecedor, né, ele não é apenas um fornecedor, né, um fornecedor de produtos ou de serviços, ele tem realmente uma relação de parceria, isso que é a interdependência, né, de stakeholders, no caso falando especificamente do stakeholder fornecedor. O fornecedor percebe claramente que ele está fazendo parte de algo muito maior do que simplesmente fornecer um produto, né? Uma consultoria, no caso da Ana, com a Raquel, né? E a Benjamim, é muito mais do que uma consultoria. E a gente aí, trazendo para o exemplo da Legacy, né? Eu com a Renata, né? Com a Adriana Fantoni, que está aqui também, no meu trabalho, né, no meu dia a dia, eu percebo também claramente isso, né? As minhas parceiras de trabalho, os meus clientes, as pessoas, né, que estão ali envolvidas comigo, elas estão envolvidas porque elas se conectaram a esse propósito maior, né? Elas sabem que estão fazendo parte de algo muito maior. Então, isso faz toda a diferença. Mas a gente está falando demais, eu queria ouvir alguns de vocês, alguém que queira, né, fazer uma pergunta, né, para as nossas convidadas, ou sobre o capitalismo consciente. Eu vou até colocar aqui no chat, enquanto vocês estão aí pensando nas perguntas, eu vou colocar aqui no chat o site do Capitalismo Consciente, para quem quiser saber mais informações, né? A gente tem uma pergunta aqui, Fran, ó, a Nativa Vilata perguntou, ó, fiquei com uma dúvida, se o Instituto, né, do Capitalismo Consciente Brasil oferece certificação de pequenas empresas como a Benjamim, e aí ela deu o exemplo aqui do Sistema B, e é um pouco diferente, né, acho que vale a pena a gente responder aí para ela. Sim, sim. E eu participo dos dois movimentos, né? A Renata também, tanto do Sistema B quanto do Capitalismo Consciente, que são movimentos irmãos, né? Eles andam de mãos dadas, eu brinco assim, mas eles têm formas diferentes de atuar. O Sistema B é uma certificação, como a gente tinha ISO 9000, ISO 14000, o Sistema B emite uma certificação, é uma certificação internacional de que aquela empresa cumpriu com diversos requisitos ligados à governança, sustentabilidade, relações com a comunidade, com os colaboradores. Então, tem um processo de certificação. O capitalismo consciente, ele não certifica, porque a gente não certifica a consciência. Não tem como se certificar a consciência de ninguém. É algo mais educativo. Então, o nosso papel no Instituto Capitalismo Consciente Brasil né, e aqui a Regional Minas Gerais, é de contribuir e ajudar nesse processo educativo, inclusive, né, que a Ana comentou, para que empreendedores, empresas, profissionais, para que
as pessoas consigam conduzir as suas vidas e os seus negócios de uma forma mais consciente. Como é que é o trabalho, né? Bem resumidamente falando, as pessoas que se identificam, as empresas que se identificam com a proposta do capitalismo consciente podem se associar e apoiar esse movimento. Aí, na hora que eu vou colocar aqui no site, vocês podem entrar no site e ver como fazer isso. E existem empresas, por exemplo, como a minha, e que trabalham em conjunto com a Renata, com a Adriana. A gente não certifica, mas a gente assessora empresas que queiram implantar o capitalismo consciente, os pilares do capitalismo consciente, né, nos seus negócios. Então, é um processo de consultoria, de assessoria, mas que existem empresas, e aí, por exemplo, eu e Renata temos a certificação como embaixadoras do capitalismo consciente. A Denise, que está aqui também, tem a certificação de embaixadora, e também tem uma empresa de consultoria na área de marketing consciente. Então, a gente tem, nós somos treinados, a gente foi certificada para realizar esse trabalho, mas é um trabalho diferente da certificação do sistema B, tá bom? Não sei se eu fui clara. Ok, acho que sim, né? Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Camila, você quer abrir o seu áudio? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Estamos, Camila. Olha, eu gostaria muito de agradecer esse toque consciente, foi muito interessante. Os exemplos que vocês deram, né, de que é possível ter um consumo local consciente. E queria só falar um pouquinho que eu já fui voluntária de um evento do capitalismo consciente. Tive o privilégio de conhecer o Raj Sisoja. E a minha pergunta é sobre o desafio, porque eu moro em São Paulo, né? E eu vejo que há um desafio de comprar localmente, que a gente tem algumas, no meu bairro, por exemplo, alguns comércios, a gente tenta comprar deles, mas na maioria das vezes, por conveniência, em questão, por exemplo, de horário, você acaba indo num grande supermercado ou indo no shopping, e aí você acaba adquirindo produtos que você sabe que não são de produtores locais, são fabricantes e fornecedores que são distantes, às vezes são produtos importados. Então, como que a gente consegue vencer isso? Eu sei que através do e-commerce isso tem mudado bastante, porque você até consegue buscar mais informações na internet de empresas que estão mais perto de você. Mas em São Paulo, por ser uma megalópole e ter negócios do mundo inteiro, empresas do mundo inteiro, eu vejo essa dificuldade em relação à distância, né? Que foi dito até o exemplo do açafrão, que vem da Índia. Então, aqui é muito comum isso, né? Então, como superar esse problema? Meninas convidadas, alguém gostaria de responder? Pode responder, Ana. Eu acho que a gente está falando de... Talvez a pergunta que a gente possa fazer é como a gente pode fortalecer esse consumo consciente no mundo, né? Não necessariamente é só comprando, porque a gente vai se deparar com essas barreiras, né? E a gente vai conviver com elas, vai conviver nessa borda, né? Então, eu acho que pensar assim, o que é que os negócios precisam? Os negócios conscientes, eles precisam de visibilidade, eles precisam de apoio, de fortalecimento. Então, às vezes, quando eu indico, quando eu compartilho, quando eu estou nas redes sociais, eu estou seguindo, eu estou comentando, eu estou fazendo parte, e de alguma forma indireta, eu estou fortalecendo o movimento, eu estou reconhecendo, eu estou validando. Então, uma esfera é comprar o produto, mas existem outras formas para a gente apoiar e fortalecer esse movimento, né? Ana, eu acho também que requer um pouco de priorização, né? Fazer um certo movimento de se organizar para igual a gente, né? A gente se filiar a uma empresa, uma iniciativa do bem como a nossa, né?
E aquilo ali demanda uma certa organização. Olha, o que eu vou abastecer a minha casa, o que eu preciso, e também uma certa disciplina. Será que realmente eu preciso disso? Será que eu não posso esperar para fortalecer um negócio que vai ser mais bacana dentro dos meus propósitos, uma coisa que faça mais sentido para mim? Eu acho que a gente está na hora de priorizar isso, de assumir essa responsabilidade. O atuar consciente, ele dá trabalho. É muito mais fácil ali no supermercado, né? Mas o que isso está acrescentando para você com o seu desenvolvimento como pessoa, nos seus propósitos, né? Eu concordo e acho que eu... Gente, eu queria só que o Júlio desse um oizinho, eu estou vendo o Júlio aí. O Júlio está aí, O Júlio está aí, olha só, eu estou falando do que ele fez. Eu queria dizer que eu concordo, acho que o planejamento é o melhor que a gente pode fazer para consumir de forma mais organizada, né? Dentro das necessidades, para a gente não comprar mais, não comprar menos e redobrar o trabalho. Eu acho que planejamento é, sem dúvida, o melhor. Eu queria só fazer um comentário que é em relação ao desafio do próprio pequeno negócio, que é se modernizar, que a gente sabe que é super difícil para quem está sozinho fazer isso. E daí vem as redes de apoio, como os Serviços do Bem, a comunidade da CSA, a Benjamine com seus produtores locais, e quando a gente se une, a gente consegue vencer esses desafios. Então, o pequeno produtor, ele tem o desafio de chegar no cliente final, ele tem que entrar na onda da conveniência que a pandemia trouxe tão forte para a gente, né? Para ele ser competitivo, porque senão realmente eu tenho um problema de tempo, é muito mais fácil eu ir no supermercado aqui de uma grande rede do que eu ir atrás, dar trabalho, ir atrás do pequeno produtor. Então, assim, tem o lado nosso do planejamento, né, do que eu preciso para a semana, para o mês, com quem que eu posso contar, mas tem o desafio do pequeno produtor, e aí quem trabalha com esse tipo de negócio, de apoio ao pequeno, das redes de apoio, pode chegar no pequeno, dar a mão, ensinar um pouco de gestão, de método, de digitalização, para ele poder competir. Não competir nesse nível com o grande. A competição com o grande é desleal. A competição que ele pode fazer e que ele vai se dar muito melhor é a questão do vínculo, é o relacional. Então, acho que isso é o desafio para ambas as partes. É isso mesmo. Gente, nós vamos ter que encerrar. Que pena, porque essa conversa está ótima. Cláudio, agora que eu vi aqui no chat, Cláudio, você tinha até feito uma pergunta também, né? Vou comentar aqui, mas eu acho que, de certa forma, foi sendo respondida, né? Além de ser genuíno, o que mais é necessário para não sermos meros vendedores dos nossos produtos, e sim divulgadores do nosso propósito, né? Eu penso que tem a ver aí com tudo o que foi falado, né? O Júlio tá dando oi, eu não sei se ele quer comentar alguma coisa, mas muito obrigada, foi muito, pelo menos para mim, assim, foi muito bom ouvir tantos exemplos concretos, reais, que estão próximos, né? Não só aqui, no nosso caso, quem está em Minas Gerais, né? Mas próximos da nossa realidade. É possível, sim, a gente transformar o mundo, porque o mundo começa pertinho da gente, né? É no nosso entorno, é na nossa comunidade, é na nossa família. Então, mudar o mundo começa assim. A gente viu aí 3 exemplos muito bonitos e sensacionais. Oi, Júlio, tudo bem, Júlio? Você foi muito falado aqui. Eu só queria agradecer a vocês o convite para a gente participar desse webinário. Queria agradecer principalmente a Daniele, que me substituiu assim brilhantemente. Eu não falaria melhor do que ela. Aliás, Dani, daqui para frente, eu não vou participar de mais nada, vou te mandar tudo. Você está muito melhor que eu. Então, tá. Aniversário dela, hein? E no aniversário dela. CSA Minas, www.csaminas.org. Um abraço, obrigado. Muito obrigado.
Gente, eu queria falar também do site da Benjamine. Sim, é só Raquel. procurar benjamine.com.br, que está lá a nossa história, os nossos produtos, as nossas fornadas, tudo lá. Ótimo. Obrigada, então vamos todos agora. Sim, Francine, pode só falar. deixar o @ Serviço do Bem. Em breve eu estou lançando um programa de acompanhamento online, e quem está aqui, quem assistir esse vídeo, essa live, me manda uma mensagem que tem um bônus bem legal. Legal. Ótimo. Vamos todos, gente, então, seguir aí os perfis, né? Todos esses perfis aí das nossas convidadas, do Capitalismo Consciente, prestigiar, valorizar, né? o trabalho de todos os que estão aqui, porque assim a gente consegue disseminar e fortalecer, né, esse movimento e disseminar esses bons exemplos. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco durante essa 1h30, 1h35, e a gente, em breve, né, Renata, Adriana, Denise, a gente está com outros talks conscientes planejados. Provavelmente no início de fevereiro a gente vai fazer um em que vamos falar sobre moda consciente, moda sustentável, e vamos divulgar nas nossas redes. Sigam também no Instagram o perfil do Capitalismo Consciente Minas Gerais. Gente, muito obrigada, Rê. Obrigada a todos, obrigada, Fran, obrigada, meninas, e obrigada a todos que estiveram aqui. Eu acredito que essa é a nossa contribuição para um mundo, uma sociedade com mais bem-estar, com mais felicidade, com mais consciência. Então, obrigadíssima, e a gente se encontra no próximo. Isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Até mais. Até. Dani, parabéns! Feliz aniversário! Tudo que eu vi, os parabenizações. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ótimo.